E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante, porque estamos tendo a oportunidade de ter aqui em nosso estúdio o doutor Roberto Barreto, gastroenterologista. Eu sempre dou aquela escorregada, mas sempre é um prazer tê-lo aqui em nosso programa, doutor. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite mais uma vez aqui, é um prazer sempre estar aqui. E um tema sensacional, porque eu acredito, doutor, que essa iniciativa que Março Azul, que é o mês da conscientização, que várias, como o senhor falou, que está a Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Endoscopia, todas se uniram em detrimento dessa questão do câncer de colo retal, que só cresce. Porém, eu acredito que a união faz a força, né, doutor? E a gente está aqui justamente com o mesmo propósito, de passar informação e chamar a atenção das pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo e que às vezes por omissão a vida vai passando rápido, não tomam esses cuidados. Então, assim, sempre é importantíssimo ter alguém, ter uma oportunidade de ter alguém como o doutor Roberto Barreto aqui, com tanta informação e o seu dia a dia nessa luta, né, contra o câncer de colo retal e também trazendo a consciência de prevenção para as pessoas. E é isso aí. Exatamente. Esse ano, o Março Azul, ele cresceu muito em relação aos anos anteriores. É uma crescente. Ano a ano a gente vem crescendo nessa campanha para conscientizar as pessoas da importância da prevenção do câncer de colo e reto. Você tem uma ideia, Elga, nos anos anteriores, basicamente duas sociedades encampavam essa campanha, que era a Sociedade Brasileira de Endoscopia e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Esse ano se ampliou o universo, porque o câncer de intestino é interface com várias especialidades. Então, além da Sociedade de Endoscopia e de Coloproctologia, nós temos hoje a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, Sociedade Brasileira de Geriatria e outras sociedades, além da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Ou seja, todas essas entidades juntas com o objetivo comum, conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce do câncer de colo e reto. Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente resolve muitas vezes na colonoscopia, que é um exame padrão ouro para diagnóstico, né? E ainda assim, quando a gente não faz o diagnóstico na colonoscopia, a gente tem condição de fazer um diagnóstico mais precoce, e mesmo que essas pessoas sejam encaminhadas para um procedimento cirúrgico, certamente o prognóstico será melhor, porque essas lesões não serão lesões invasivas, com acometimento à distância, como a gente chama de metástases, enfim, o prognóstico do paciente muda muito, muda da água para o vinho. Doutor, pelas pesquisas que eu venho me informando, eu vejo que o crescimento ainda é algo preocupante. Porém, a questão também que eu percebi pelos dados da diminuição da idade em que tem encontrado o câncer de colo retal. No caso de jovens de 20, 30 anos, já existe esse registro. O senhor acredita que tem a ver com o quê? O estilo de vida, alimentação? Provavelmente. Na realidade, assim, o câncer de colo e reto, ele realmente tem assustado não só no Brasil, mas o mundo inteiro, na Europa, Estados Unidos, enfim, o mundo como um todo. Sim. Porque a incidência entre 40 e 50 anos explodiu de uma forma assim, significativa. E a gente observa, a gente que é endoscopista, a gente observa às vezes pessoas entre 30 e 40 anos com câncer de intestino, pessoas com entre 20 e 30 anos, claro que com incidência muito menor. Mas essa faixa etária entre 40 e 50 anos, houve uma mudança significativa nas últimas décadas. Prova disso é que a recomendação nos Estados Unidos já não é mais a mesma recomendação do Brasil e do resto do mundo, ou seja, realização da primeira colonoscopia aos 50 anos aqui. Lá não, já é a partir dos 45 anos. Nossa, já diminuiu 5 anos. Diminuiu sim, porque eles já identificaram essa tendência entre 40 e 50 anos. Eu não tenho dúvida que no Brasil e no resto do mundo, a gente vai seguir a mesma tendência. Vai seguir a tendência da Sociedade Americana de Câncer, né, que já indica lá a primeira colonoscopia a partir dos 45 anos, em indivíduos que não têm história familiar. Porque tem esse detalhe, né, doutor? Quando existe a história familiar de um ou mais casos, a gente antecipa 5 anos, 10 anos, porque a gente sabe que o câncer de intestino ele tem uma tendência familiar muito forte. Eu diria que a genética é muito forte no câncer de intestino. Aí vem outros fatores, o ambiente, né? Não precisa dizer, já ficou claro, né? Que quando você vai baixando a incidência nas faixas etárias inferiores, é porque alguma coisa do ponto de vista ambiental está acontecendo. Isso é fato, né? Os fatores ambientais têm influenciado muito. Demais. Primeiro, no aumento da incidência. Segundo, na precocidade do aparecimento do câncer de intestino. Então, isso é fato. Aí, se você for me perguntar quais são esses fatores, são vários.
né? São vários, né? Então, a gente diz aí que os fatores alimentares, né? Então, essas dietas ricas em gorduras, frituras, embutidos, são fatores de risco. Por outro lado, nós temos uma balança de proteção. Quanto maior nós ingerirmos as fibras, Sim. menor será o risco de aparecimento de câncer de colo e reto. Então, Olha, de um lado da balança, aumentando o risco, gorduras, frituras e embutidos. Do outro lado da balança, diminuindo o risco, dieta rica em fibras. Então, essa balança aí tem que estar equilibrada. E se a gente puder jogar para cima as fibras, né? As verduras, sim. os legumes, as frutas, melhor. Doutor, está ao nosso alcance, né? Sim. São mudanças de hábitos alimentares, você conseguir entender, ter essa clareza, ter esse conhecimento que se você tiver uma dieta saudável, se você evitar esse tipo de alimentos, gorduras, frituras, embutidos, né? Você está evitando um problema sério, né, que só vem Muito. crescendo ao longo do tempo. Outro fator que a gente tem observado bastante, e aí vale não só para câncer de intestino, mas vale para outros tipos de cânceres também, que é a obesidade, né? As pessoas sempre, acham, né, pessoas acham que a obesidade só aumenta o risco de doença cardiovascular. Não, obesidade está associado com aumento de risco de câncer, dos mais diversos, inclusive do tubo digestivo. A obesidade, eu percebo, quanto mais eu converso com os profissionais, os médicos que sempre estão aqui, que bom, fazendo esse trabalho maravilhoso, que a gente agradece muito, doutor, mas eu percebo que a obesidade está presente como fator de risco na grande maioria dos problemas, né, das pessoas. Sim. E aí, como fator protetor, a atividade física. A atividade física é fator. Que sempre está ali, né? Alimentação e atividade física. Então, a atividade física é fator protetor para o aparecimento de câncer também. Doutor, a hidratação também, a água influencia? Eu acredito que sim. Não é uma coisa assim confirmada. Mas o que a gente ouve falar muito. O que a gente acredita é assim, para tubo digestivo. O que a gente fala para o nosso paciente? Olha, você quer ter um funcionamento bacana do aparelho digestivo, aí lá da boca até o ânus, né? Eu diria um sincronismo do aparelho digestivo. Você vai fazer uma ingestão grande de fibras e tomar muito líquido. Ou seja, esse conjunto de coisas, muito líquido e muita fibra, certamente ele é benéfico para o aparelho digestivo. Tipo, o funcionamento... Funcionamento de forma regular, né? É como um motor, né, doutor? Se você não cuida dele bem, a uma hora ele vai dar problema. Vai desandar em algum segmento, mas vai desandar, né? O câncer de colo retal, ele está na parte final, né, do sistema. É do intestino grosso, intestino né? grosso. Nós temos aí o intestino delgado, né? Para que as pessoas entendam, o intestino delgado tem entre 4 e 6 metros. Ele tem uma incidência de tumor muito baixa, felizmente, porque é um órgão de difícil acesso. Hoje até nós temos já exames que estão investigando muito melhor o intestino delgado, como a cápsula endoscópica, que a gente já falou aqui, que é fantástico para avaliação do intestino delgado. É uma revolução, né, doutor? É uma revolução. E agora, uma nova revolução que complementa a cápsula, que é um exame chamado enteroscopia com duplo balão, que a gente está trazendo para cá também. Enteroscopia. Enteroscopia. Na realidade, a cápsula endoscópica, ela vê todo o intestino delgado com uma definição de imagem 1,8 vezes superior até a imagem da endoscopia. Fantástica, altíssima definição. Só que ela faz diagnóstico, ela vê lesão, mas ela não trata essas lesões, ela não faz biópsia, ela não é capaz disso. Então, esse é um problema que a gente estava encontrando. A gente faz o diagnóstico, vê a lesão, e não pode fazer, né? O que a gente vai fazer? A enteroscopia com duplo balão é um enteroscópio mais longo, né, em que ele tem nas duas extremidades balões, que a gente insufla o da extremidade e desinsufla o mais proximal, e você vai sanfonando o aparelho e vai percorrendo esse intestino delgado. É um exame complexo, em média, cada exame desse leva 2 horas e 40 minutos, é um exame bem complexo, mas é o exame que vai tratar essas lesões que a gente enxergou na cápsula endoscópica. Entendi. Vai aparecer uma malformação vascular, que a gente chama de MAVE, que é uma causa significativa de sangramento, que a gente chama de sangramento de origem determinada. Anemia crônica em várias pessoas. A cápsula faz o diagnóstico, mas precisa tratar, senão ela vai voltar a sangrar. Então a gente vai com esse aparelho chamado enteroscopia, vai lá e cauteriza essas lesões. Então eu diria que era a última fronteira da endoscopia que não tinha aqui no estado, que a gente está trazendo para cá. É um avanço. É um avanço. Gigante para nós mato-grossenses, né, doutor? Que maravilha, que notícia boa. Muito boa. Doutor, o que eu percebo dos relatos, depoimento de pessoas que ou já tiveram um câncer de colo retal ou alguém próximo, é a demora no diagnóstico. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho de sintomas? Podemos. A parte
ruim é que durante muitos anos é uma doença assintomática. Os indivíduos não têm sintomas, eles acham que estão bem. Só precisa fazer uma colonoscopia. Eu não vou fazer porque eu não sinto nada, eu estou bem. É uma doença assintomática. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes a doença já é uma doença avançada. Aí a gente perdeu o time de fazer um diagnóstico precoce, né? Então é por isso que quando a gente fala em prevenção, a gente não pode pensar em sintomatologia, porque quando a gente faz prevenção, a gente está objetivando fazer um diagnóstico precoce. Essas pessoas não costumam ter sintomas. Aí quando aparecem os sintomas, geralmente é uma doença mais avançada, geralmente. Aí esses indivíduos têm alteração do ritmo intestinal. Eram indivíduos que tinham intestino normal e passa a prender ou passa a soltar. Qualquer mudança, então, já é uma mudança, atenção. Ou para mais ou para menos. Às vezes, sangramentos que podem ser pequenos, inclusive, e esporádicos. Que você não consegue nem verificar. Não, eles podem ser visíveis ou não. Entendi. Às vezes, um sangramento esporádico visível, que aparece junto com a série, ou não. Microscópico, que ele não consegue ver e vai perdendo aos pouquinhos e anemiando. Anemia, sintoma importante em doença neoplásica já avançada. Às vezes, dor abdominal. Enfim, nós não podemos esperar os sintomas aparecerem para fazer o diagnóstico. Então, assim, quando existem sintomas, a chance de você estar num estágio evoluído, então, é muito grande. Aumenta. Claro que isso não é regra. Na medicina não existe nunca nem sempre. Mas não podemos esperar os sintomas para fazer diagnóstico de câncer de intestino, porque a gente vai estar perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce e muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, resolver durante a própria colonoscopia. A gente faz uma ressecção endoscópica de uma lesão inicial e resolve o problema do paciente no próprio exame. Então, não vamos esperar, vamos ter que seguir os protocolos. O que é protocolos? A partir de uma determinada idade, os homens e mulheres precisam ser submetidos a uma primeira colonoscopia. Como eu disse, no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, esse protocolo é 50 anos. Estados Unidos eles já avançaram um pouquinho mais do que a gente. O protocolo lá é 45 anos. A maioria dos médicos, que são da minha especialidade, já estão utilizando como protocolo 45 anos. Porque a gente que faz isso... Uma segurança, né, doutor? E a gente que faz isso todos os dias, a gente tem visto tanto entre 40 e 50, ou a gente tem visto tantos pólipos entre 40 e 50 anos, que são as lesões que precedem o tumor de intestino. Sim. E que levam, em média, desde o aparecimento até se transformar em média 10 anos. Então, se eu faço um exame desse aos 40, esse indivíduo tem, eu vou lá e resseco. Se eu fosse esperar aos 50, talvez eu não tivesse a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Entendi. Então, acho que 45 anos, não é à toa que a Sociedade Americana de Câncer instituiu como a idade do primeiro exame em pacientes que não têm história familiar, e eu ressalto isso porque quando tem história familiar de câncer de intestino muda tudo. Dependendo do número de casos, você vai antecipar 5 anos, 10 anos ou até mais. Então, é extremamente importante a gente seguir protocolo, assim como tem protocolo para câncer de mama. Sim. Não tem a primeira mamografia? Com certeza. Câncer de próstata, não tem idade do primeiro exame com o urologista? Então, vamos seguir protocolo para fazer a primeira colonoscopia na idade correta, porque a colonoscopia tem uma vantagem, e eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, é porque a gente diagnostica e a gente trata, a gente resolve. A mamografia, ela diagnostica, mas ela não trata, ela vai encaminhar para uma punção lá na frente, ou para uma cirurgia. Nós, endoscopistas, temos a oportunidade de diagnosticar e tratar, e mudar o destino de um paciente em um único exame. Entendi. Então, a diferença está aí. Eu sou realmente um admirador dos exames endoscópicos, porque nós temos a oportunidade de mudar a vida das pessoas no ato do próprio exame. Sim, isso é maravilhoso. Doutor, falando de tratamentos, devem ter vários, né? E lógico, ou você consegue fazer isso em um procedimento de colonoscopia, mas se não conseguiu, o que está acontecendo no momento? Tem avanços, mas vamos segurar um pouquinho. Estamos de volta hoje com esse bate-papo espetacular, doutor. Sempre é bom poder transmitir informação para as pessoas, que realmente, às vezes, a loucura do dia a dia, você está ligado no automático e deixa essa parte tão importante que é ter essa atenção com a sua saúde, ver se você já está na idade de ter o cuidado de fazer certos exames e evitar alguns problemas para a gente realmente envelhecer com qualidade, né, e ter uma longevidade. Doutor, finalizamos o bloco anterior falando na questão do tratamento. O tratamento pode ser feito retirando o pólipo na própria... Pólipo? Falei certo? Pólipo. Pólipo. Corretíssimo, corretíssimo. Você já está virando até médica, viu, Olga? Eu falei já, eu vou prescrever de tanta oportunidade que eu tenho de conversar com vocês. Então, você retirando na própria colonoscopia, que é uma forma de tratamento. Porém, e se não
não acontece? Chega em um estágio mais avançado e se isso não é possível? Na realidade, obviamente, seria tão bom que a gente conseguisse resolver todos as lesões por via endoscópica, mas infelizmente não é possível. Eu diria que a gente resolve boa parte delas, mas algumas lesões têm que ir para tratamento cirúrgico. E aí temos boas novidades, porque a cirurgia laparoscópica tem evoluído muito também, né, para intestino, inclusive. Então, Sim. as pessoas têm operado muito o intestino por via laparoscópica, que é uma cirurgia muito menos invasiva, com pós-operatório tipo muito vídeo, melhor. doutor? Por vídeo. Vídeo laparoscopia, da mesma forma que você tira uma vesícula por vídeo, Sim. se opera refluxo por vídeo, está se operando o intestino por vídeo. Olha só. Então, isso já é um grande avanço. E por robô também, por robótica também. Então, a evolução é muito grande nas cirurgias, né? Porque realmente elas são menos agressivas, o pós-operatório é muito mais tranquilo. E por outro lado, nós temos a evolução excepcional da oncologia. Então, mesmo em lesões avançadas, né, a resposta ao tratamento oncológico é excepcional, seja com a terapia convencional, com a quimioterapia convencional, ou com os novos tratamentos que a gente chama de terapia-alvo, imunoterapia, enfim. A evolução é muito grande na oncologia, isso mudou a história do tumor de intestino, mesmo naquelas lesões consideradas avançadas, em que a gente não consegue resolver na endoscopia. Entendi. Eu diria que essa é a parte boa. Essa parte ótima, né, doutor? Doutor, a questão, ele é o câncer tanto em homem quanto mulher, ele é o terceiro na lista, né? Que mais acomete. Depende da população. Existem lugares que ele é o segundo em mulheres e terceiro em homens, né? E realmente, doutor, e falam muito na questão da região. Por que isso? Talvez por questões genéticas daquelas populações, ou questões ambientais, ou as duas coisas, né? Mas, de uma maneira geral, está se falando em terceira causa de câncer, o que é muita coisa, e crescendo, né? Pra você ter uma ideia, a estimativa de novos casos de câncer de intestino esse ano, no Brasil, é de 40 mil novos casos. 40 mil. 40 mil novos casos. Isso todo ano muda, porque a gente começou a falar muito de câncer com essas campanhas, né? Há poucos anos atrás falava-se em 32 mil, depois 34, 36, nós estamos falando em 40 mil novos casos, né? Ela está evoluindo muito mais rápido do que a nossa evolução de crescimento populacional. Então, lógico que tem a questão da idade, né, doutor? Sim, sim. Tem a população também, a expectativa de vida está aumentando. O câncer, ele está ligado também à idade. Quanto mais idade, mais risco, né, que a gente tem. O câncer é uma doença degenerativa, que tem a ver com a idade. Sim. Então, assim, se por um lado, graças a Deus, a medicina está fazendo a gente viver mais, mas por outro lado, o aparecimento de câncer é muito maior porque as pessoas estão vivendo mais. O câncer, claro, com suas exceções, porque tem câncer em criança, câncer infantil. Mas, de uma maneira geral, quanto mais nós vamos envelhecendo, maior a chance de a gente ter câncer. De intestino, de mama, de próstata, em qualquer segmento. Em pele, enfim. Pele, né? O pele campeão. É o número 1. É o campeão, principalmente aqui nesse clima nosso, né, doutor? Aqui Branquinho como você também. Aqui não dá para brincar, né? Porque, aqui não dá para brincar. Doutor, então, essa responsabilidade que a população deve ter, então, tá redobrada, né? Redobrada. Essa campanha, esse Março Azul, e como eu disse, esse ano está muito forte, eu acredito que cada ano vai ficar mais forte. Várias entidades médicas que têm interface se reuniram para promover esse Março Azul e a gente tem a responsabilidade, nós somos da área de saúde, de propagar essa campanha e chamar a população a ter cuidado com a sua saúde, prestar atenção no primeiro exame que tem que ser feito, que, como eu disse, hoje no Brasil, em quem não tem histórico familiar de câncer de intestino é 50 anos, então vamos colocar na cabeça que todo mundo aos 50, homens e mulheres, precisam fazer, né, o exame de E quem tem algum histórico? Aí depende do número de casos, aí vai ter que conversar com o seu médico, mas antecipa 5 anos, 10 anos, dependendo do número de casos e do grau de parentesco. Entendi, tudo isso faz a diferença, né, doutor? Total. Então, o que a gente tem que falar é o seguinte, pessoal, é importante fazer prevenção de câncer de mama, de câncer de próstata, câncer de pele, mas câncer de intestino é um grande problema para a gente hoje, problemaço, crescente, a cada ano cresce, e não acredito que isso vai estabilizar. Eu acho que só vai crescer porque existem várias razões, é uma doença multifatorial, várias coisas envolvidas do ponto de vista ambiental, e que eu não acho que essas coisas do ponto de vista ambiental tendam a se resolver, infelizmente. Infelizmente, né, doutor? Mas a mensagem que o doutor Roberto Barreto
deixou aqui claramente para todo mundo é que está também dentro da nossa possibilidade de mudar esse histórico, né, doutor? Sim, com prevenção, sim. alimentação, exercício físico, atenção aos exames, porque se existe um exame, que é a colonoscopia, que retira esses... Todo pólipo não significa que vai ser um câncer, Não. mas todo câncer é oriunda do pólipo, né? É assim, nem todo pólipo vai virar tumor. Sim. Mas a maioria dos tumores de intestino vem dos pólipos. Existem algumas exceções que a gente chama de carcinoma de novo, que é uma sequência diferente, mas é uma minoria dos casos. A maioria vem de uma sequência que a gente chama de adenoma, displasia, carcinoma, que vem dos pólipos, né? Dos pólipos intestinais. Então, mas eu achei importante uma coisa que você falou, que a gente está falando aqui em prevenção, em prestar atenção na primeira idade, na colonoscopia, mas você falou algo muito mais abrangente. Prestar atenção, fazendo atividade física, mantendo um peso adequado, isso também é prevenção. Isso. Não é verdade? Alimentação adequada. Então, a gente não pode focar só na colonoscopia, no conjunto Sim. da obra. Tudo isso que você falou é extremamente importante, aliado ao exame feito no momento certo. Que existe, né, doutor? A gente tem que agradecer dessa possibilidade. Imagina, você ter a oportunidade, vai estar lá com 45 ou 50 anos, faz o exame, se achar alguma coisa, você já resolve a situação ali, evita um problema maior. E lógico, no caso do câncer, até na questão de não poder ser mais retirado através da colonoscopia, quanto antes melhor, até para os tratamentos já oncológicos, né, doutor? Sim, sim. Já pensou? Tipo, uma quimioterapia, tudo Quando, menos agressivo, né? Quando necessário. O fato de não se tirar na colonoscopia, não necessariamente quer dizer que esses indivíduos vão precisar de uma quimioterapia. Pelo contrário, boa parte das vezes não. O tratamento cirúrgico só, ele é curativo. Ele resolve. Em boa parte dos casos, resolve. Sem precisar fazer nenhum tratamento adicional, como químio, rádio e químio, enfim. Então, não é só na colonoscopia que a gente retira, essa é a primeira lição. Segundo, nem todo paciente que vai para a cirurgia precisa de tratamento adicional com químio, rádio ou quimio-rádio. Perfeito. Então, é caso a caso. Olha, mas estamos aí bem preparados, né, para combater. Só precisa dessa atenção da sociedade mesmo, das pessoas. Eu tenho ficado muito feliz nos últimos anos, porque antigamente não era comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, eu vim aqui porque já chegou a data de fazer aquele exame lá do intestino. Doutor, esse comprometimento. A sociedade já está se engajando e ela está procurando, nós que fazemos esses exames, que fazemos consultas na especialidade, para pedir para que a gente solicite o primeiro exame. Falei, bacana, está vindo no momento certo. E essa força agora que se uniu de todas as sociedades, elas também... Quando, por exemplo, eu vou num exame ginecológico, ele já pede o exame lá, se eu estiver fazendo parte da idade? Eu até brinco, os ginecologistas viraram um dos maiores pedidores de colonoscopia. Já é procedimento. Verdade. E assim, e tem uma mudança significativa nos ginecologistas mais jovens. Não estou falando mal dos mais antigos, porque eu sou dos mais antigos, mas é a questão do conceito, né? Era muito comum os ginecologistas mais antigos eles pediam um exame chamado sangue oculto nas fezes. Se tivesse sangue oculto positivo, pedia colonoscopia. Naquela época, a colonoscopia não era acessível. Então, como não era acessível, vamos pedir um outro exame que pode dar uma luz para... Não era um exame, assim, muito sensível, mas poderia dar uma luz para a gente. Mas com o advento da colonoscopia, que se tornou um exame rotineiro, já não se faz mais sentido pedir sangue oculto nas fezes. Vamos pedir direto a colonoscopia. Então, a colonoscopia, as pessoas têm medo, né? Tem medo. Então mas é um medo que já poderia ter mudado, porque assim, é um exame que mudou muito. Primeiro, vamos começar com os equipamentos. São muito mais flexíveis, né? Ou seja, risco de complicação numa colonoscopia com endoscopistas bem treinados é muito pequeno. Os aparelhos, além de serem flexíveis e praticamente não ter desconforto nenhum, cada exame de colonoscopia é feito com anestesista em sala, sedando de forma adequada. Tantas inovações estão aparecendo. Por exemplo, agora as nossas colonoscopias todas são feitas com insuflador de CO2. Isso mudou muito. Sabe o que é isso? Até poucos meses atrás, a gente fazia colonoscopia e a gente injetava o ar que tem que injetar para abrir o intestino com ar ambiente. Era a regra para todo o serviço. Por mais que você tirasse esse ar, às vezes depois do exame tinha algum desconforto. Com CO2, zero desconforto. O indivíduo termina o exame com a barriguinha murcha. Fala, doutor, não injetou nada. Por quê? O CO2 ele é absorvido pelo intestino e é eliminado pela respiração. Então, isso é uma grande revolução. Eu até brinco que depois do CO2,
Falo, cara, esse paciente não reclama mais, não reclama, nenhum reclama mais. Então, várias coisas foram se melhorando no exame de colonoscopia, equipamento de qualidade, médicos, são vários aqui na cidade, no estado inteiro, no Brasil inteiro, bem treinados para fazer o exame, anestesista em sala. E essas coisas aí adicionais, tipo insuflador de CO2, que elimina aquele desconforto pós-exame. Então, medo tem, todo mundo, né, dizer que não vai ter medo, né, não tem como dizer assim, olha, não tenha medo. Mas essas informações, né, quebram um pouquinho essa barreira. O que eu posso dizer para as pessoas é que é um exame extremamente seguro, que praticamente, na maioria esmagadora dos casos, não tem desconforto nenhum, nem durante e nem pós esses exames, e que muda a vida da gente, Com né? toda certeza, Então, doutor. isso aí é a parte mais importante, né? Nossa, foi importantíssimo, que eu tenho certeza que todo mundo falava assim, olha, colonoscopia, eu falava, ai meu Deus, nossa, vou sofrer nesse momento, vai ter um desconforto, né, tem medo de fazer o procedimento, mas que salva vidas, né, doutor? Muitas vidas, muitas, né? E eu acho que esse é o objetivo aqui nosso, né? É Com de certeza. colocar na cabeça das pessoas. Chamar a atenção das pessoas. Chamar a atenção delas, que elas precisam pensar no intestino delas, né? Sim, mudar essas estatísticas, né, doutor Roberto? Mudar. E é fácil mudar. É só fazer as coisas corretamente, como você orientou ali na dieta, atividade física, né? Estilo de vida. E exames adequados no momento adequado. Doutor, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo, por trazer essas informações. E eu tenho certeza que, através dessa entrevista, a gente consegue mudar a vida de muita gente. Então, sempre é um prazer tê-lo aqui e até a próxima. Obrigado.